Então vamos sentar e abrir em primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, capítulo 1. Vamos ler hoje do versículo 1 até o versículo 13. Nós estamos recapitulando esta carta, né? Então estamos repetindo muitas coisas das quais já falamos. Então, 1 Coríntios 5, de 1 a 13. Deixa eu chegar lá rapidamente. Então vou ler. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai? Contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor da tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunidos vós de meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para destruição na carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. A tônica é isso aqui que nós vamos ler agora. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Nesse caso tereis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que se diz irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. Então, a tônica disso aqui que nós vamos trabalhar hoje é isso. Versículo 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Agora é isso aqui que eu quero que a gente entenda bem. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, olha o apóstolo Paulo, ele leva a mente dele, ele apresenta Cristo como um Cordeiro Pascal, né? E ele leva a mente dele lá em Êxodo capítulo 12, onde aquele Cordeiro da Páscoa foi morto, foi imolado. E ele traz aquilo para a nova aliança, para o Novo Testamento. Ele mostra que Cristo é o verdadeiro Cordeiro, que já morreu, que já foi para a cruz, que já morreu, que já fez a obra de libertação que nós tínhamos que receber e sermos libertos. Ele já fez. O que liberta o homem não é o seu esforço, o seu desespero. O que liberta o homem é o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário. Então vamos trabalhar um pouquinho lá no Velho Testamento e encontrar o Cordeiro no Novo Testamento. Eu sei que vocês já aprenderam isso, mas tem muita gente na internet que não ouviu e não aprendeu essas coisas e vai ouvir isso. Então vamos lá para Êxodo capítulo 12. Vamos ver o que Paulo tem em mente
quando ele apresenta Cristo como o Cordeiro Pascal. Êxodo 12 é a Páscoa, não é? Deus havia mandado 10 pragas sobre o Egito, e agora, aliás, 9 pragas, e agora era a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Então, todo primogênito, quem é o primogênito? O primeiro filho, que nasceu. Então, todo primogênito, desde o filho do faraó até dos animais dos egípcios, iriam morrer naquela noite. Então, Deus vai instituir a Páscoa, né? Então, vamos ler alguns versículos. Versículo 3 do capítulo 12. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família. Versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. 7 e 8. Tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. 11. Desta maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. 13. O sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. 26 e 27. Quando os vossos filhos os perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Agora vamos lá. Outro, versículo 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi 430 anos. 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, e da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Até aí. Então, naquela noite vem a 10ª praga. Haverá uma morte em cada casa. Desde o filho do faraó até os animais iriam morrer. Então Deus chega para os filhos de Israel e fala assim: vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar esse cordeiro. Esse cordeiro não pode ter mancha nem defeito, tem que ser um cordeiro macho, né? E vocês vão marcar os umbrais da porta com esse sangue. Vocês vão comer esse cordeiro, vocês vão comer com ervas amargas e pães asmos. Por que ervas amargas? Ervas amargas simbolizavam o sofrimento que eles viveram nos 430 anos de escravidão. Por que os pães asmos? Era um pão sem fermento. Geralmente quando se faz pão, a massa tem que ter algum tempo para fermentar e crescer. Como a libertação naquela noite seria rápida, então não daria tempo dos pães fermentar, esperar a massa. Então não tinha fermento, porque naquela noite eles seriam libertos de 430 anos de escravidão, né? E como eles iriam comer? Vestido com roupa de viagem, porque naquela madrugada eles seriam libertos da escravidão de 430 anos para sempre. Está bem claro isso na tua mente? Tá? Esse quadro está claro na sua mente? Sim ou não? Então vamos ver agora. Esse cordeiro aqui, isso aqui é um tipo de Jesus Cristo que viria e faria essa libertação lá num futuro. Entende? A verdadeira libertação é que Cristo faria quando ele viria lá no futuro. Então vamos encontrar o cordeiro, que você já sabe bem, no Novo Testamento. Vamos lá, João, Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, no capítulo de número 1. Isso tem que ficar bem claro na tua mente, no teu coração, no teu espírito.
João capítulo 1, versículo 29, né? E o versículo 36. Versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, olha a visão que João Batista tem de Jesus. A mente de João Batista também foi lá em Gênesis 12. João Batista conhecia o Velho Testamento, conhecia a lei. Então quando ele vê Jesus, ele tem uma revelação. Ele vê um homem, não vê um animal. E ele fala, olha o que ele fala. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mente dele vai lá em Êxodo 12 e ele vê em Jesus o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Vai liquidar com o pecado, vai fazer a verdadeira obra de libertação. Então na mente dele ele foi lá, lembrou de Êxodo 12 da libertação de Israel. E ele tem uma visão de Jesus sendo o Cordeiro de Deus, não o Cordeiro dos homens, não é oferta de homens, mas é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele vai resolver o problema do pecado. O que é o pecado? As pessoas pensam que pecado é assim, eu fiz uma coisa errada. Também é. Mas o pecado é um sistema de destruição, de corrupção que entrou na raça humana. Todo ser humano é estragado, é corrompido, é pervertido, é pecador. Por isso que ele faz coisa errada. Ele faz coisa errada porque ele é errado e produz coisa errada. Então o pecado, geralmente a pessoa pensa que pecado, eu olhei ali, eu pequei. Mas eu sou bonzinho. Não, você não é bonzinho. Você é totalmente corrompido, um ser estragado. O teu maior problema é você mesmo, é a tua cabeça, é o que você é. Que nós trazemos uma natureza humana caída, corrompida. Então o pecado é um sistema de destruição que entrou no mundo, contaminou a raça humana, os animais, o planeta todo está estragado. Agora o Cordeiro de Deus, que João Batista está se referindo, o que ele vai fazer? Ele vai resolver esse problema do pecado, essa coisa corrompida que está em todo ser humano. Ele vai tirar o pecado do mundo. Aonde ele vai fazer isso? Na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo? Eu preciso confiar em Jesus. A pessoa fala que confia em Jesus e não confia. A pessoa fala, eu acredito em Jesus, mas não acredita no que ele fez na cruz. Porque vive condenado, ameaçado, amedrontado. Não confia no sangue derramado. Fala, o sangue de Jesus tem poder. Mas não entende o perdão de Deus que vem da cruz. Ele só vive debaixo de condenação. Então, no Novo Testamento, o verdadeiro Cordeiro ele aparece. Aquele Cordeiro de Êxodo 12. Porque Deus fala que não podia ter mancha, não podia ter defeito. Tinha que ser um Cordeiro perfeito, porque simbolizava Cristo que viria. Cristo, quando vem no mundo, ele não é pecador. Ele não veio da semente de Adão, ele não nasceu pecador, ele nasceu perfeito. Por isso que ele tinha uma mãe física, mas um pai espiritual. Jesus não tinha um pai humano. A semente que foi gerada no ventre de Maria não era de um pecador humano, de um pecador corrompido. A semente era de Deus, foi gerada por Deus no ventre de Maria. Então ele tinha uma mãe humana, mas um pai que era Deus, um pai sobrenatural. Por isso que ele era o filho de Deus e era Deus. Filhos de Deus é Deus. Então Jesus não tinha pecado, não era corrompido, não tinha essa genética maldita de Adão, pecadora. Jesus era puro, ele não nasceu morto por dentro como nós nascemos por causa do pecado. Então ele era o Cordeiro perfeito, o único capaz que poderia tratar desta coisa que se chama pecado. Nenhum homem, nem Davi, nem Moisés, nem João Batista, nem Paulo, nem nenhum personagem da Bíblia tinha poder para resolver o problema do pecado. Mas Jesus era o único que teve poder para resolver o problema do pecado. Então, é a mesma coisa que chegar para uma pessoa deve 10 mil reais, você paga a dívida dela, e ela não acredita que foi paga. Ela não acredita, ela se acha que está devendo uma vida inteira.
E não confia que a dívida dela foi paga. Aí você mostra o recibo. Está pago, ele olha aquilo e não crê. Porque ele está sempre se achando devedor, devedor, devedor. E se ele está numa igreja de lei, o que é igreja de lei? É a igreja que condena todo mundo, massacra a cabeça das pessoas, põe peso na mente das pessoas, massacra a psique das pessoas, porque tudo é pecado. Se a pessoa deu uma risada, é um pecado. Se a pessoa ficou séria, é pecado. Tudo é uma coisa que escraviza a mente da pessoa, torna ela um robô. Isso é a igreja de lei. Então nós encontramos Cristo agora é o Cordeiro do Novo Testamento, que vai resolver o problema. Agora, vamos lá para Êxodo 12 de novo. Vamos fazendo esse paralelo, né? Êxodo 12, onde nós estávamos. E nós vamos ver o que ali. Eles mataram aquele cordeiro, ungiram os umbrais e a verga da porta. E o que aconteceu? Naquela madrugada, quando eles comeram da carne do cordeiro, não podia quebrar nenhum osso. Quando Deus veio para julgar a terra do Egito, a casa que tivesse a marca do sangue, nenhum mal tocaria nela. Não haveria morte nela, não haveria maldição sobre ela. Veja bem, aquele cordeiro, aquilo era um animal, a marca do sangue na verga nos umbrais da porta, nenhum mal tocaria dentro daquela casa. Não é porque eles eram bonzinhos e santinhos lá dentro, não. Porque tinha uma coisa que dava cobertura a eles. Qual que era a coisa que dava cobertura? O sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Eles não eram super santos, mas tinha uma marca de sangue que cobria e protegia eles. E naquela noite, o que aconteceu? Quando Deus ia julgar a terra do Egito, eles não foram tocados pelo mal. E naquela madrugada eles foram libertos de 430 anos de escravidão. Você acredita nisso? 430 anos de escravidão eles foram libertos. Mas veja bem, era um sangue de animal, era um animal que havia sido morto naquela madrugada, naquela noite. Era sangue de animal e teve esse poder de libertá-los todos. Sim ou não? E o sangue de Jesus? Não tem poder de libertar nós todos? Tem. A maior parte não acredita nisso. Então vamos mostrar para você a libertação que houve. Só para mim comparar com a nova aliança. Então vamos lá. Agora vai para Êxodo 14. Né? Êxodo 14. Depois que eles foram libertos, estava indo, o coração de Faraó mudou. E eles disseram, o que nós fizemos? Deixamos Israel embora, vamos persegui-lo. Pegou todos os seus soldados, 600 carros escolhidos, com todo o seu exército para perseguir Israel. Vamos ler, capítulo 14, versículo 7. E tomou também 600 carros escolhidos, 11 a 14. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Olha como o povo era incrédulo. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para servirmos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque os egípcios que vedes hoje, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós. 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize ao povo de Israel que marche. E tu levanta o teu bordão ou cajado, estende as mãos sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio em seco. Versículos 19 e 20. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que
que em toda a noite este e aqueles não puderam se aproximar, né? Versículo 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o romper da manhã retornou a sua força, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros, os cavalarianos, e todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Então olha que coisa interessante. Deus, eles comem do cordeiro, nenhum mal toca na casa deles, porque eles tinham a marca do sangue lá na porta. Eles vão embora, Faraó se arrepende, manda 600 carros, manda o seu exército perseguir eles. Quando o povo de Israel vê os egípcios, ficam com medo. Nós queremos servir a eles. Olha como eles eram santinhos. Queremos servir a eles, não falamos para você, não nos tira de lá, nós queremos servir a eles. Aí Moisés falou: olha, vocês se preparem para ver o grande livramento que Deus vai dar. Então o que aconteceu? A coluna, a nuvem que estava diante deles, veio para trás e ficou entre os egípcios e eles. E a coluna de fogo, para trazer luz para eles, veio e ficou ali. Então, entre os egípcios e o povo de Israel existia uma barreira. Deus estava ali. Eles nunca conseguiriam tocar nos filhos de Israel. Por quê? Porque Deus os havia libertado, sim ou não? E depois que Deus mandou Moisés levantar o cajado, abriu o mar, eles passaram em seco. Quando o exército de Faraó entrou no mar, Moisés estendeu a mão e fechou e acabou com o exército deles inteirinho. O Egito foi destruído pelo poder de Deus. O que os israelitas fizeram? Eles jejuaram para ser libertos? Não. Eles gritaram, bateram o pé no chão? Não. Eles só obedeceram o que Deus falou. Mesmo assim queriam desobedecer. Quem que fez toda a obra de libertação? Deus. O que eles fizeram para ser libertos? Nada. Quem que fez para eles serem libertos? Deus. Vocês estão entendendo ou não? Agora, se um sangue de cordeiro, de um animal da velha aliança, deu toda essa cobertura a eles, e eles saíram de libertação de 430 anos, por que o crente nos dias de hoje não acredita que é liberto pelo poder do sangue de Jesus? Não acredita. Porque não enxerga que Jesus é muito superior àquele cordeiro do Velho Testamento. Não enxerga que o sangue dele é muito acima. Se um sangue de animal proporcionou uma grande libertação dessa, e o sangue de Jesus, sobre o qual nós estamos justificados e comprados por esse sangue, não tem efeito nenhum? É que o povo não crê. O povo prega mais escravidão do que libertação. Não acredita no que Jesus fez na cruz. Fala que o sangue de Jesus tem poder para espantar o diabo, e não acredita que o sangue de Jesus teve poder para redimir ele da escravidão e da mão do diabo. Não acredita. Fala, sangue de Jesus tem poder, para que ele nem ele sabe o que fala. É uma palavra mágica que o diabo vai ter medo e vai correr. Não é isso. Não existe isso. Onde está escrito aqui, sangue de Jesus tem poder? Leia um versículo que fala isso. Não existe. Não existe isso na Bíblia, é um jargão que o crente acostumou falar. É que nem aquele, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Onde está escrito, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Não está na Bíblia. Mas o crente fala isso como se tivesse escrito, como se fosse escritura, é um jargão. É uma gíria evangélica, né? Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Então olha que magnífico. Vamos recapitular. Se aquele ato de praticar a Páscoa, de comer aquele cordeiro, de pôr aquele sangue, os libertou e nenhum mal os tocou, por que o diabo não tocou neles? O diabo não é poderoso? Por que não tocou neles? Não tocou. Tocou? Não tocou neles. O diabo fez alguma coisa aí? Derrotado.
Por que eu acredito que o diabo me toca se eu estou debaixo da nova aliança e do sangue de Jesus? Por que eu acredito nisso se com sangue de animal o diabo não tocou neles? Porque eu não conheço a palavra de Deus, não enxerguei essas coisas ainda. Então o verdadeiro Cordeiro, agora ele vem no Novo Testamento, ele é Jesus Cristo, ele vai para a cruz. Ele vai tirar o pecado do mundo, aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Esse sistema de destruição, de corrupção, onde o diabo reina e mantém quem não crê em Jesus em escravidão, Cristo desfez isso na cruz. E quando eu creio nisso, Ele me arranca dessa escravidão e me liberta para sempre. Não sou mais escravo disso. Então vamos agora ver o sangue de Jesus. Vamos lá. Você já sabe isso bem, né? Vamos ler o versículo. Nós só lemos um versículo. Vamos voltar para João. Volta lá para João, quero ler com calma os 2 versículos. Então João tem aquela revelação. Quando João Batista viu Jesus, ele fala, versículo 29 do capítulo 1, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha, ele estava dizendo, olha, é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. Agora não vai mais precisar fazer sacrifício da lei. Acabaram-se os sacrifícios da lei, os rituais da lei vão se acabar, porque olha o Cordeiro de Deus, esse de fato vai tirar o pecado do mundo, vai resolver o problema. Acabou a religião, agora veio o Cordeiro perfeito, que vai resolver o problema. Por isso que eu falo, demorei 20 anos para entender isso. A pessoa quer libertação gritando, passando óleo na cabeça, andando em corredor de sal grosso, tomando água orada, acreditando em rosa ungida, essa feitiçaria que entrou dentro da igreja. E não confia nesse Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo e que liberta realmente. Não confia, não acredita. Olha o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito. O que ele vai fazer, João? Vai dar um jeito no pecado, vai dar um jeito para sempre. Versículo 36. E vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Olha, João Batista teve revelação de quem era Jesus. Ele viu o sacrifício perfeito. Ele viu a perfeição da obra de Deus. Quando perguntaram sobre João Batista, sabe o que Jesus disse a respeito dele? Dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. João Batista não fez um milagre. Você não vê ele expulsando um demônio. Você vê ele preparando o coração das pessoas para crer em Jesus Cristo. Jesus falou que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior que João Batista. Nem Abraão, nem Davi foi maior que João Batista. Está escrito isso na palavra ou não? Quais milagres João Batista fez? Eu acho que ele estava de boa audição, porque cortaram o pescoço dele, né? Não foi isso? Não foi isso que aconteceu com ele? A filha de Herodias lá não pediu que era num prato a cabeça de João Batista? Mas ele foi dos nascidos de mulher maior que todos, Jesus Cristo disse. O Cordeiro perfeito, meus irmãos, o que liberta o homem é quando eu olho para a cruz e creio no que ele fez. É a palavra da cruz. O resto é ilusão. É ilusão. Então vamos trabalhar no sangue. 1 de Pedro, olha lá, vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 1. Olha se isso não é verdade. Olha o Cordeiro aqui de novo, olha. Vamos ler, versículo 18. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Sabendo, olha, sabendo, que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, nós fomos resgatados, do vosso fútil procedimento, outra tradução, da vã maneira de viver que vossos pais vos legaram. Mas como eu fui resgatado? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo,
conhecido com efeito lá antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, e que por meio dele tende fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, como é que eu fui resgatado da vã maneira de viver, da forma corruptível de viver? Quando ele fala aqui que nós herdamos isso dos pais, é Adão e Eva, dos pais, de onde tudo começou. Nós somos resgatados desse fútil procedimento. Com o que nós somos resgatados? Porque eu gritei, dei glória a Deus? Que eu falei em línguas? Não. Por quê? Porque eu subi no monte lá, fiquei lá a noite toda gritando, gritando, gritando. Não. Mas pelo precioso sangue, olha o que me resgata. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito. O que Deus pediu em Êxodo? Um cordeiro macho de 1 ano sem defeito. Olha o cordeiro aqui, ó. Olha o verdadeiro cordeiro. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mancha. Qual é esse cordeiro? Olha lá, o sangue de Cristo. Então presta atenção. Se a Bíblia diz que ele me resgatou com sangue, é verdade. Eu creio nele, eu fui resgatado. Não interessa quem vem falar para mim, você está debaixo de maldição, olha, porque isso, olha. Não, eu não estou interessado em quem vem falar essas coisas. Essa gente que fala assim, não crê na obra da cruz. Eu estou interessado nisso aqui, ó. Se eu fui resgatado, fui. Fui ou não fui? Não foi porque eu jejuei, não foi porque eu dei o dízimo, não foi porque eu fiz a campanha, não foi porque eu fui na vigília. Não, eu fui resgatado porque Cristo fez isso com o sangue dele por mim. É isso que me resgata da vã maneira de viver. Agora, o que você vê nos dias de hoje? A pessoa enche os outros de afazeres. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que subir no monte, tem que vir na vigília, tem que fazer aquilo, tem que pagar preço, tem que se matar de ficar sem comendo, porque essa casta não sai se você não tiver jejum e oração, cuidado com o demônio. Então as pessoas ficam aprisionadas, amedrontadas, oprimidas, é porque elas não confiam na libertação de Jesus Cristo. Elas não conseguem fazer tudo isso. Qual a consequência? Estou afundado, estou arrasado, estou perdido. Já era. Meu nome foi riscado no livro da vida. É isso que eles pensam. Quando veio a morte sobre todo o Egito, a marca do sangue era a libertação deles. Eles não foram tocados, eles foram. Então, nós estamos debaixo da cobertura do sangue de Jesus, comprados e justificados por esse sangue. O que é que vai nos tocar? Eu quero que você creia, que você veja isso. Agora eu vou acreditar num cara que vai me dar um frasquinho que fala lá que tem um pouquinho de sangue de Jesus, que é suco de uva. Vai me dar um frasquinho para mim passar na minha porta, que aquilo vai me libertar. Mas e Jesus? Não derramou o sangue dele? Essa coisinha é sangue de Jesus? Eu vou acreditar numa coisa dessa e desprezar o que a palavra de Deus diz? Se lá na velha aliança aquele sangue de animal deu cobertura, que diria agora na nova aliança? O sangue de Jesus nos dá cobertura total. Resgatados da vã maneira de viver, aquela herança que nós herdamos de Adão, aquela coisa corrompida, destruída, Cristo nos resgata, nos arranca daquilo ali, com o poder do sangue dele, quando a gente crê realmente nele de todo o coração. Agora os egípcios tentaram perseguir Israel. Eles tocaram em Israel? O que Deus fez com todo o exército de Faraó? Matou todo mundo lá no mar, não matou? Aí quando a gente lê que o diabo foi despojado e destruído, as pessoas não crêem. Elas não crêem. O Egito não foi a falência, não foi destruído por Deus? Foi ou não foi?
Os inimigos não foram todos vencidos no mar? E agora o sangue de Jesus não faz nada por mim, não me liberta do poder do diabo? Não destruiu, aniquilou o diabo na cruz? Está escrito. Mas eu não creio nisso. Então eu tenho aquela mentalidade de escravo, de escravo, de escravo. Dependendo da igreja que eu estou, eu vou me tornar mais escravo ainda, porque eles só pregam escravidão, só me põem na lona, me nocauteiam o tempo todo, com aquele peso e condenação. Vou te responder fazendo uma pergunta. Leia o Novo Testamento inteiro. Você vê Jesus por doença em alguém? Você vê Jesus quebrando a perna de alguém? Qual dos discípulos que Jesus quebrou a perna? Nenhum. Qual pessoa no Novo Testamento que Jesus pôs doença? Nenhuma. Ué, Jesus não é Deus? Ele só libertou as pessoas. Por que Deus vai fazer mal para mim? Sabe por quê? Porque eles têm a cabeça da lei. Na lei era olho por olho, dente por dente. Quando eles não obedeceram, viam um cajado de Deus. Agora, o castigo que nos traz a paz caiu aonde? Sobre Jesus. Eu nunca vi Jesus fazer mal para alguém, você viu? Vou quebrar a perna de Pedro porque Pedro me negou. Vou pôr ele na cama porque ele me negou. Não, o que Jesus fez? Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Pedro, você me ama. Amo, Senhor. Vai cuidar das minhas ovelhas. Jesus nem lançou na cara. Tá vendo que você me negou, meu? Tá vendo? Você merecia ir para o inferno. Não, Jesus não falou nada. Ele mandou Pedro trabalhar. Agora, se eu tenho a mentalidade de lei, eu vou ficar com a minha cabeça no Velho Testamento. Então vai cair um raio na minha cabeça. Deus vai matar. Não é? Porque na lei era assim. Obedecia, desobedecia, vinha o reino de Deus. Agora o castigo de Deus sobre a humanidade caiu sobre Jesus. Na nova aliança você não vê Deus pondo doença em ninguém. Você vê Jesus tirando a doença, libertando as pessoas, não fazendo mal para as pessoas. Agora, se eu vivo numa igreja debaixo de lei, eu prego só maldição. Eu vejo um Deus com um reio na mão, uns olhos vermelhos, com raiva de todo mundo e... quebra a perna, põe a mão da doença, não veio na vigília, vai quebrar a perna, não deu o dízimo, vai gastar em remédio esse dinheiro, não é assim? Põe maldição em todo mundo. A igreja que prega mais maldição do que bênção, não é assim, meus irmãos? Quantas vezes você ouviu isso, não deu o dízimo, vai gastar em remédio? Você não já ouviu isso? Vem a maldição, não deu o dízimo, vai bater o carro, vai... Eles amaldiçoam, porque eles são assim. É isso que eles creem que está na cabeça e no coração deles, esse mal. E quem ouve essa gente fica igual a eles. Vamos para outro texto, vamos lá, Efésios 1. Vamos lá, Efésios 1. Versículo 7, está falando de Jesus, olha lá, sobre o sangue, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então, o que mais que eu tenho no sangue de Jesus? O que é redenção? Eles não eram escravos lá na velha aliança? Não foram libertos da escravidão pelo poder de Deus? O que é a redenção pelo sangue de Jesus na nova aliança? Eu não sou mais escravo. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, pelo poder do seu sangue, me resgatou, me redimiu, acabou com a minha escravidão. Eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não vivo mais na mão do diabo. Meu Salvador me salvou, me comprou. Eu acredito ou não acredito na salvação? Temos a redenção, olha o que ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, e os meus pecados, Deus apagou tudo, me perdoou. Temos a redenção pelo sangue. O que é a redenção? É o fim da escravidão, o fim do cativeiro.
Então é muito grande ser salvo. A pessoa era pecadora, estava na mão do diabo, não entendia nada. Um dia ela crê em Jesus Cristo, se converte de todo o coração. Deus liberta ela do império das trevas, faz ela nascer de novo, tudo simultaneamente. Põe dentro dela o Espírito Santo, ela passa a ser um filho de Deus salvo. Me arrancou, eu fui redimido da escravidão. Deus não tem filhos escravos, meus irmãos. Deus tem filhos redimidos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clamava, Pai. De sorte que já não és escravo. Quem que eu sou agora? Sou filho. Ser salvo é uma coisa muito grande. Nenhum homem é salvo por obras. Ele é salvo pela graça de Deus, pela obra da cruz, não é pelo seu esforço. Não é pelo seu esforço. Nós temos a redenção pelo sangue. Acredita nisso? Então, olha, veja bem. Às vezes as pessoas estão crendo contrário. Elas creem mais que são escravas, amarradas, perturbadas do que salvas. Porque é isso que elas ouviram, é isso que puseram na cabeça delas. Olha, se eu tenho a redenção pelo sangue, eu vou viver assim, eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do mundo, do diabo. O diabo não tem mais poder sobre a minha vida. Fui liberto do império das trevas, é isso que o Evangelho me mostra, é isso que Jesus fez por mim. Eu acredito em Jesus ou não? Que Salvador é esse que me salva e me deixa na mão do diabo? Então ele é um fracote. O que ele fez na cruz não resolveu. Ele me salva e me deixa na mão do diabo. Então eu não sou salvo. Eu sou escravo ainda, não fui salvo. Hebreus capítulo 9, vamos lá para frente. Esses textos você tem que memorizar, guardá-los no seu coração e nunca esquecer deles. Obrigado. Então, versículo 11, olha lá. Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta geração. Olha lá, não por meio de sangue de bodes, que nem era na velha aliança, ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou nos santos dos santos, uma vez por todas, tendo obtido o quê? Uma eterna redenção. Então essa redenção que ele nos deu, que ele obteve, que ele conquistou para nós através do seu sangue, ela é eterna, ela não tem fim. Eu nunca mais vou ser escravo de diabo, de nada. É eterna, não está na tua Bíblia escrito o quê? Eterna redenção, eterna. Ele entrou no Santos dos Santos celestial no céu com o seu próprio sangue, e ele obteve para mim eterna redenção. Ora, se um sangue de animal da velha aliança teve poder de libertá-los do cativeiro de 430 anos, eu não creio que o sangue de Jesus me libertou do cativeiro para sempre, não me redimiu, não me salvou. Se lá na velha aliança, com sangue de animal, eles foram tirados e Deus destruiu todo o exército de Faraó, por que eu não vou crer na nova aliança, no sangue de Jesus, que Deus me resgatou e destruiu e despojou o diabo na cruz do Calvário? Isso que é a verdade poderosa do Evangelho. Aí eu não creio. Aí você vê as pessoas dizendo assim: ó, leva isso aqui para casa, hein? Um suco de uva com azeite, da unção, aí passa lá nos umbrais da porta, hein? Porque o mal está na tua casa, aí você vai ser liberto do mal. Mas Jesus já veio, derramou o sangue já nos resgatou. Eu não vou passar esse feitiçozinho na porta, porque o sangue de Jesus me dá cobertura, me comprou com o sangue dele, sou dele para sempre. Ah, pastor, eu estou desconfiado. Sabe por que você está desconfiado? Você não entendeu a obra da cruz ainda.
Como é que uma pessoa pode acreditar mais numa rosa orada do que naquilo que Cristo fez na cruz? Como é que uma pessoa pode acreditar numa água que alguém pôs em cima do rádio? Ai, que água poderosa! E não acreditar no poder da obra da cruz. Está cego. A pessoa acredita que alguém trouxe uma terra de Israel e aquela terra liberta, ou água do Rio Jordão e aquilo vai me libertar. Onde está escrito isso? E não confia no que Cristo fez. Por isso que a pessoa dentro da igreja ela é escrava e não sabe disso, mesmo dentro da igreja. Está muito pesado isso que eu estou dizendo para vocês ou não? Estou te pregando o Evangelho, meu irmão. O Evangelho. Então o sangue de Jesus obteve para nós uma eterna redenção. Isso não, aqui dentro de você não te dá uma segurança. Não dá uma vontade de adorar a Deus por entender isso. Então, quando você vai entender isso, a sua oração não fica assim, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. Quando você para na presença de Deus, ah, Senhor, eu entendo a redenção. Então a tua oração se torna em adoração, adoração a Deus, adoração a Deus. Alegria existe no coração. O crente não tem alegria de salvação, não tem alegria. Não tem paz, mas quando entende a salvação é alegre por dentro. Mesmo que tenha 1000 problemas na vida, tem alegria de salvação. Vamos lá para aquele Atos capítulo 20, que você já sabe o que eu vou ler. Ó, se isso aqui não for verdade, então toda a Bíblia é mentirosa, né? Como eu gosto de ler esse versículo aqui, Atos 20. O versículo você já sabe que é o 28. O que está escrito? Olha lá. Atendei por vós, está falando para os presbíteros da igreja de Éfeso. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja. De quem é a igreja? De Deus. Olha lá. A qual ele comprou. Como que ele comprou? Com seu próprio sangue. Então Deus, através de Cristo, Deus é Espírito, não tinha sangue. Como é que Deus passou a ter sangue? Ele teve que assumir um corpo humano, nascer em forma de homem. Jesus Cristo é Deus homem. E ele se assemelhou a nós e passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. E com este sangue da cruz do Calvário derramado, ele nos comprou para ele, pagou pela nossa vida. Por isso que nós somos dele. Você acredita nisso? Olha como a salvação é uma coisa tão poderosa, tão grande, tão segura, tão gigantesca. O sangue dele nos redime do cativeiro, da escravidão. Traz para nós uma eterna redenção. E eu não fiz nada, eu só preciso crer, entender e crer nisso. E com esse sangue ele nos compra, nos adquire. Nós somos propriedade exclusiva de Deus para sempre. Ninguém nos toma dele. Olha como é grande isso, como a salvação é uma coisa grande, segura, poderosa. Nenhum demônio, nem macumba, nem nada destrói isso. Nem eu consigo destruir isso. E tão poderoso que é. Então ser salvo não é alguém largado na mão do diabo, esquecido, que Deus vai pôr doença. Não, ser salvo é alguém que foi trazido para Deus, está nas mãos de Deus. Nem nada pode tocar e desfazer. É como se você fosse guardado dentro de um cofre forte e ninguém tem acesso a você a não ser Deus. Acredita nisso? Aí fala, mas pastor, eu não fiz nada. Não fez. Mas Cristo fez por você. Por isso que a salvação é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. A pessoa pensa que para ela ser salva ela tem que jejuar, pagar preço, lutar, ir na vigília. Se não for dizimista vai para o inferno, ter a carteirinha da igreja. Sabe? Esse monte de coisas. Não. Isso não salva ninguém. Isso é obra morta. O que salva é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando eu creio, sou salvo.
E tudo isso se cumpre na minha vida. Agora eu não sei, preciso aprender na palavra de Deus. Então ser salvo é uma coisa muito poderosa, muito grande. E eu não tive participação de nada disso. O melhor que eu posso fazer quando chega diante de Deus está manchado. Porque é feito por um homem na carne ainda. Defeituoso. Um ser defeituoso produz obras defeituosas. Por isso que Cristo teve que vir ao mundo, para ele fazer o sacrifício perfeito. Porque qualquer outro seria defeituoso, não satisfaria a justiça de Deus. Então eu produzo coisas defeituosas todo dia, e você também. Nenhuma obra boa minha me daria condições de ser salvo. Foi por isso que Cristo veio, fez a obra perfeita, e pela graça dele eu sou salvo. Vamos ler isso, vamos com calma, Efésios 2. Então não ando mais com medo, não ando mais desconfiado. Quando alguém vem falar, cuidado com o diabo, aí eu vou falar assim para ele, o diabo que se cuida é comigo. Porque está escrito, resista ao diabo, ele vai fugir de você. Ai dele, que ele vai fugir, eu resisto a ele com a verdade. Ele dá no pé, um pequeno, não é só o grande vaso, né? o profeta, o apóstolo, o missionário que é poderoso. Isso é tudo religião. Qualquer um que crê, põe o diabo para correr. Resista ao diabo, se sujeita a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar à palavra. Você se sujeita a essa palavra que nós estamos lendo? Então é se sujeitar a Deus. O que eu faço agora? Resista ao diabo. O que ele vai fazer? Fugirá de vós. É o diabo que corre do crente, não é o crente que corre do diabo. Acredita nisso ou não? Efésios 2, olha lá. Vê se isso não é verdade. Porque, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. Aí a pessoa, então, né, eu tenho fé, né? Olha lá. Isto não vem de vós, essa fé não veio de você. Deus que pôs isso no seu coração e despertou essa fé pela palavra, olha lá. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem de você, não é o teu jejum, não é a tua vigília que te salva, não é porque você não pôs uma roupa ou pôs a outra que te salva, não é porque você deu o dízimo que você é salvo. Não é porque subiu no monte, ficou lá agarrado numa árvore gritando que você vai ser salvo. Não é. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de você, não é você que produz. É um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente dado pela fé em Jesus Cristo. Olha lá o que ele fala. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não vem de nenhuma obra que eu faço. Para que nenhum homem pode chegar diante de Deus. Eu estou aqui porque eu mereci, hein, Deus. Eu jejuei, eu paguei preço, eu entrei pela porta estreita, né, Deus? Eu não assisti televisão, né? Está cego, está totalmente cego. Está morto. Está morto, está totalmente morto. Não vem de vós, é um dom de Deus. Agora, para mim é de graça. Mas para Jesus, o Deus em forma do homem, ele foi na cruz. Ele foi cravado, ele foi dilacerado, ele foi ferido, ele não tinha pecado, ele levou o meu pecado. Ele ficou 6 horas lá gemendo de dor, não foi eu. Para mim é de graça. É só crer. Mas o custo de tudo isso foi ele que pagou ali na cruz do Calvário. Então eu tenho que adorar Jesus, crer nele, confiar nele, amá-lo, aceitar o Evangelho, comer o Evangelho, acreditar nisso e fugir de todo aquele que quer apagar essa verdade no meu coração. Fugir. Me afastar desse evangelho falso de obras mentirosas que me condena e apaga a obra da cruz. Tenho que fugir da agorada, dessas simpatias evangélicas, desse falso evangelho. Fugir, porque isso esconde a obra da cruz. Esconde. Acredita nisso? Você sabe que você é salvo ou não? Confia nisso.
Agora vamos voltar, Êxodo 12, não precisa abrir. 430 anos de escravidão. Mataram um cordeiro, puseram sangue nos umbrais da porta. Naquela madrugada eles foram libertos. O inimigo perseguiu, eles passaram pelo mar. Olha os milagres que Deus fez, Deus lutando por eles. Passaram pelo mar a seco. Quando o inimigo entrou, matou todo mundo. Não matou? Agora eu acredito em Colossenses 2, 13, 14. Colossenses 1, 13, ele me libertou do império das trevas, eu acredito. Colossenses 2, 14 e 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Acredite em Hebreus 2,14. Para isso se manifestou. Não, os filhos têm participação comum de carne e sangue. Jesus também participou para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. Deus destruiu o inimigo no mar. Na nova aliança, Deus destruiu o inimigo na cruz. Acabou o problema. Eu não fiz nada, eu só creio e vivo pela fé em Jesus Cristo. Se lá na velha aliança com sangue de animais foram libertos, por que eu não vou ser liberto com o sangue de Jesus na nova aliança? Estão vendo a diferença da velha e da nova? Então quando Paulo chega e fala, o nosso cordeiro já foi imolado, já foi morto. Vamos celebrar a festa com um fermento novo, com coisa nova, não com velho fermento corrompido, a velha mentalidade. Aceita isso, queridos? Vocês aceitam? Vocês entendem isso? Pelo amor de Deus, vocês entendem isso? Então olha como o evangelho é maravilhoso, como essas verdades são poderosas, gigantescas. Quando reveladas, o homem muda. O homem vê que é salvo, o homem passa a confiar o que Paulo disse, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Vamos ler 1 Coríntios, onde a gente estava, vamos lá, 1,18, olha o que Paulo fala. Quer encontrar o poder de Deus? Versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. A palavra da cruz é o ensino sobre o que Jesus fez na cruz. A palavra da cruz é poder de Deus, é o poder de Deus, é o poder de Deus o que aconteceu na cruz. Agora eu creio. Aí o indivíduo vai acreditar num olhinho de Israel. Ele não acredita na palavra da cruz. Um olhinho vai me libertar. Mas e Jesus na cruz? Não, não é bem assim. Não é bem assim. É assim sim. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. Poder de Deus. A palavra da cruz é o quê? É o poder de Deus. Aceita isso, queridos? Aceita? Sim ou não? Então, na semana que vem, nós vamos falar na palavra de Deus que nós somos um espírito com Deus. Nós estamos tão ligados a Deus que nós somos um espírito com Ele. Então se esforce para vir, amém? Escravos nunca mais, hein?